A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Hoje eu decidi contar um pouco do meu testemunho, a minha saída das testemunhas de Jeová e os textos bíblicos que me convenceram. Vou apresentá-los nesse vídeo e falar dos textos que me convenceram a entender que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, entender um pouco mais sobre a Trindade e o que me fez sair do Salão do Reino, daquele grupo específico. Eu entrei mais ou menos nas testemunhas de Jeová com 8 anos de idade. Eu lembro que eu comecei a aprender o livro de História Bíblicas. E esse livro é bem interessante para quem é criança, porque tem muitas imagens. E na época a gente não tinha muita noção. Minha família ouvia rádio católica, não sabia nada de evangelho, de crente, não tinha conhecimento de nada. A gente tinha uma base bem pequena, ou quase nada, na questão do que tange o que é ser católico e na igreja católica, mas nada de oração, uma família que não servia a Deus. E o tempo passa, foram altos e baixos dos 8 até eu sair com 18. Dos 8 até os 18 teve muito altos e baixos. Então, foi o tempo que eu ia muito no Salão do Reino e tempos que eu ia pouco, porque eu dependia muito da minha mãe também para ir. Enfim, o tempo passa, chega ali a adolescência e juventude, eu comecei a ficar um pouco mais firme ali com os 14, 15 anos. Eu sempre ia com meu irmão estudar, né? Os Testemunhos de Jeová tem os instrutores. E eu já queria me batizar nesse período. Acho que eu tinha 15 anos mais ou menos, já desejava o batismo nas águas. E tanto que o Testemunho de Jeová não queria um batismo com o Espírito Santo. Mas não vou falar disso para não mudar de assunto. E então eu queria me batizar nas águas. Aí eu pensei, tô com 15 anos, quero me batizar nas águas. Falei com minha mãe não ia no salão, deixou de ir. Só quem ia era eu e meu irmão mais velho. Então a gente deixou de ir no salão, ela deixou de ir no salão e eu ia com meu irmão mais velho. E meu desejo era batizar nas águas. Falei para minha mãe e ela falou, é uma decisão muito séria isso. Decida isso quando você tiver com 18 anos. Não sabia que já era Deus usando ela para que com 18 anos foi a idade que eu saí do Salão do Reino, né? Que eu me desliguei, não cheguei a me batizar para a glória de Deus. E nesse período, né, eu estava bem com estudo mais afinco, né, mais profundo. Eu lia aquele livro Examine as Escrituras, tinha o livro que a Bíblia ensina, e eu toda semana tinha minha aula lá com o meu instrutor, ia no Salão do Reino. No salão, geralmente, para quem não conhece, tem muitas perguntas e respostas dos estudos das sentinelas, despertai, e as pessoas levantam a mão e vão responder. Eu sempre fui muito tímido, então eu sempre assistia lá vamos dizer assim, o culto lá dentro, e ficava lá, tranquilo, aprendendo, gostava de aprender, gostava do que tinha lá dentro, era as pessoas em si, deixando bem claro aqui, são pessoas de bem, pessoas que gostam de ajudar, grande maioria. Só que quando eu cheguei aos meus 17 ali, mais ou menos para 17 para 18 anos, eu comecei a procurar o meu primeiro emprego. E a esposa do meu instrutor que me indicou para o emprego. E nesse emprego, numa loja, tinha um rapaz lá que ele era crente. O nome dele era Rafael. O nome dele é Rafael. E ele começou a querer saber mais sobre as testemunhas de Jeová, como que não era. Só que, na verdade, ele já sabia bem, né? Ele era cristão, já conhecia bem a palavra. Então ele começou a querer saber mais do Salão do Reino e eu pensei, é uma oportunidade de trazer alguém para ir no salão também, né? E eu comecei a ver que ele era bem inteligente nessa questão da Bíblia em si. Ele me apresentou um texto de Hebreus capítulo 1, que fala que os anjos adoram a Jesus, e também que fala que do Filho Deus diz, ó Deus, ou Deus é o teu trono. E com esse primeiro texto de Hebreus eu fiquei curioso, imaginando, porque todo o convencimento que eu tive para sair foi através de textos bíblicos. E eu vi, claro, a tradução da Bíblia que ele estava usando e também a tradução do Novo Mundo. E na tradução do Novo Mundo também dizia isso, que os anjos deveriam adorar Jesus e que o Pai, no versículo acho que 8 ou 7, vai dizer assim, Deus é o teu trono, né? Falando que o trono de Jesus é Deus. E eu comecei a ficar um pouco confuso, não conhecia aquele texto. E eu procurei me aprofundar cada vez mais e, enfim. Eu vi que não tinha saída para esse texto.
Aí depois era sempre um debate na hora do almoço, né? Eu trazia alguns textos para dizer para ele, ó, isso aqui, o tema principal era Jesus não é Deus, Jesus é filho de Deus. Foi o tema principal. E também um pouco sobre a Trindade. Foram os temas que mais foram fortes naquele assunto, naquela nossa conversa. E o tempo foi seguindo, né? E na hora do almoço do trabalho sempre a gente conversava sobre esse assunto. Era sempre um bate-papo a respeito desse assunto, de Jesus ser Deus, do Espírito Santo. O outro texto forte é o de Atos capítulo 5, que Ananias e Safira ali esconde a venda de um terreno, deixando bem claro assim para os irmãos entenderem. E quando ele me mostra esse texto de Atos capítulo 5, eu paro e penso, nossa, se eu não soubesse de nada, tivesse aqui zerado, na simples interpretação de texto, está claro no texto, o Espírito Santo é Deus. Não mentais você não mentiu a homem, você mentiu a Deus, né? Não mentais ao Espírito Santo. É o que o texto vai dizer em Atos capítulo 5, ali no versículo 5. E quando eu li esse texto, eu falei assim, no português em si, só traduzindo ali, só interpretando o texto, literalmente, é claro que o Espírito Santo não se pode mentir para o Espírito Santo. Aí eu pensei, como é que eu vou mentir para uma força ativa? Porque era assim que eu acreditava. E quando o texto diz assim, ó, você não mentiu a homens, você mentiu ao Espírito Santo. Aí eu pensei, o Espírito Santo não pode ser uma força ativa, só pode ser uma pessoa, porque se você mente é para uma pessoa. Então eu fiquei pensando, e agora? Tentei falar com o meu instrutor sobre isso e a resposta dele foi o seguinte: nós não entramos em debate. Ele não trouxe nem sequer uma resposta bíblica para explicar nada. Ele ouviu o que eu falei e falou que não entrava em debate, que eu me afastasse, né, desse rapaz, que seria melhor para mim. Tentei fazer isso, só que meu coração já estava pensando, como assim? Eu, desde criança ali, crendo que ali era o caminho verdadeiro, e agora acontece tudo isso? E os debates continuaram. Na hora do almoço eu ainda ia lá e tentava, não tinha mais o que fazer, biblicamente dizendo isso, lembrando que eu estava com a Bíblia, a tradução do Novo Mundo, e ele com a Bíblia, acho que da Almeida Revista Corrigida. E assim foi, assim seguiu. Quando a gente continuou com esses debates, ele me apresentou outros textos. Sobre Trindade, ele falou um pouco sobre a criação, em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, mostrando assim Deus como de uma forma plural, vamos dizer assim. E eu fiquei pensando, nossa, mais textos e eu não estou ficando sem saída para ele. E eu que achava que, geralmente a gente nota, esses testemunhos de Jeová, eles estudam muito e sabem muito, mas na verdade estudam muito a sentinela, a despertai, tudo que a torre de vigia passa, eles repassam. Eles leem mais versículos isolados da Bíblia do que a Bíblia inteira em si. Quando leem aquele livro, examinem as escrituras, os estudos semanais que tem com os instrutores ou no Salão do Reino. Em casa em si, poucos leem a Bíblia, literalmente. Eles leem mais os livros. E lendo os livros e a Bíblia como um auxílio, vamos dizer assim. E ele me apresentou o texto de Filipenses capítulo 2, que fala que Jesus se esvaziou de si mesmo. Na tradução NVI vai dizer assim, na tradução NVI é mais forte ainda, fala que ele sendo Deus se esvaziou de si mesmo. Eu li a tradução do Novo Mundo. Ela também não deixa a desejar, não mostra alteração nesses textos, inclusive. Lá também vai dizer que todo joelho se dobre perante Jesus Cristo. E depois eu vi Apocalipse capítulo 22. E foi só um bombardeio de textos que eu vi que Jesus era Deus, que possivelmente, até naquela confusão ali, a Trindade era algo bíblico, e que o Espírito Santo era Deus, já estava totalmente convencido. Deus usou o seu servo, e o Espírito Santo ali me convenceu, porque ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Até então eu saberia que eu ia sair do Salão do Reino, das Testemunhas de Jeová, antes do meu batismo. Vi isso como um livramento, mas 10 anos de criança, dos 8 até os 18 anos, naquela religião que eu gostava eu gostava de aprender sobre os ensinamentos ali. Era um ambiente bom, as pessoas, mais uma vez, são pessoas boas de lidar, a maioria simpáticas, gostam de ajudar.
O erro em si não está nas pessoas, mas sim, vamos dizer assim, em boa parte do corpo governante, né? Se não, melhor dizendo, na torre de vigia, que meio que controla todo aquele povo. Embora eles falam assim, mas eles evangelizam mais que os crentes, que os cristãos, que os evangélicos em si, que enfim. Só que o que muita gente não sabe é que eles têm meta. Né? Eles trabalham com meta para bater, como se fosse uma empresa. E essas metas, né, ajudam eles a ir crescendo lá no salão do reino. Então, boa parte das pessoas que vão, né, sair a campo, como eles falam, pregar o evangelho, vão para bater o tempo, as horas, como se fosse uma meta, literalmente. Então eu decido sair. Eu saio do salão do reino e eu começo a duvidar. Será que Deus existe mesmo? Porque todo o tempo que eu passei aqui, eu imaginei que seria o caminho correto. Quem garante que também não está errado lá na igreja evangélica, ou na Batista, ou na Assembleia de Deus? Então eu dizia para mim assim, na Assembleia de Deus eu não vou. De jeito nenhum, ali eu não entro. E o tempo passa e eu desanimo na fé, saio do salão e eu, na verdade, quase viro ateu, né? Eu fico na dúvida, né? Deus existe mesmo? Será que não existe? Quem garante que as outras religiões também não enganam? Eu fiquei nessa frustração, vamos dizer assim, por passar tanto tempo no lugar achando que lá tinha verdade. E em pouco tempo, menos de um mês, eu comecei a ver textos que não tinha saída. O tempo passa e eu recebo um convite do Rafael, aquele que trouxe a pregação do evangelho correto para mim, vamos dizer assim. E o convite é para que a gente vá no estudo, na Assembleia de Deus. E eu falei, eu vou. Era um domingo à tarde, fui lá no estudo e vi que foi uma bênção. O pastor da igreja lá pregou muito bem, falou sobre aquela passagem de Pedro anda sobre as águas, Jesus anda sobre as águas e ajuda Pedro, né, naquele texto ali. Eu olho e penso, a mensagem foi uma bênção, mas eu vi pessoas ali falando em línguas, coisa que para mim é tudo muito diferente, tudo muito novo. E eu questiono. Eu gostei da mensagem, mas aquele movimento ali, não tem na Bíblia isso. 10 anos de testemunho de Jeová, como estudante da Bíblia, eu nunca tinha visto ou lido de forma profunda Atos capítulo 2. Então percebi o que era batismo com o Espírito Santo, comecei a conhecer, porém ainda assim eu não queria ir na Assembleia de Deus, não queria. Eu via a Assembleia de Deus antes de entrar lá pela primeira vez, com uma igreja que vendia óleo ungido, que carro ungido, rosa ungida. Eu via a Assembleia de Deus dessa forma. Eu pensei que todas as igrejas evangélicas em si, a maioria, batista, todas, fosse dessa forma, porque foi assim que eu aprendi no Salão do Reino. Quando eu vi que não era bem assim, já abriu um alerta ali em mim, né? O tempo passa, eu decido dizer, eu não vou para a Assembleia de Deus. Fui na Batista. Na Batista eu também vi que não era o meu lugar, também vi, eu não gostei do ambiente em si. Não é nenhuma crítica à igreja batista nenhuma, é que eu fui em si não era uma boa igreja, mas tem muitas igrejas batistas sérias. Enfim, eu começo a ir para festas e não penso muito na fé. Estou numa festa, nessa festa eu durmo na casa de um amigo, eu acordo pela madrugada e quando eu acordo eu escuto uma voz interna, não uma voz audível, mas algo dentro de mim dizendo assim, esse não é o seu ambiente, não é o lugar que eu quero para você. Eu tenho algo maior para você, eu tenho algo mais especial para você. E aquilo me incomoda de uma tal forma, isso era umas 3, 4 horas da manhã, que eu não consegui mais dormir. E eu dependia desse meu amigo para me levar para casa pela manhã. Então eu acordo um pouco mais cedo, né? Cochilei, voltei. E quando eu acordo, acho que eram as 8 da manhã, eu fiquei das 8 ou 7 até meio-dia lá, e uma agonia, uma sensação ruim. Porque o sentimento que eu tinha era, esse aqui não é o seu ambiente. Então era algo que me incomodava muito, era como se fosse uma dor interna, algo ruim por dentro. Eu senti que naquele dia o Espírito Santo falou comigo. Foi ele que falou comigo que aquele não era o meu ambiente, aquele não era o meu lugar. Eu quis estar lá, eu fui lá.
Que voz é essa que fala algo totalmente oposto ao lugar que eu quis ir? Eu fui de livre e espontânea vontade, mas lá o Espírito Santo fala comigo: aqui não é o seu lugar. Então esse meu amigo me leva para casa, eu passo uns dias meio que confuso, sem entender. Eu acho que passa aproximadamente algumas semanas. Eu tenho um congresso na minha cidade de adolescentes, no mês de março, era o ano 2013. E quando eu vou nesse congresso, pastor Albérico, Pernambuco, ele prega nesse congresso e ali estão meus colegas. Meu irmão já é evangélico, eu ainda não. É engraçado que meu irmão ele se torna evangélico, se torna cristão, mas ele nunca pregou para mim nessa parte de Trindade, é distorcido, não é. Ele meio que se isentou, não quis meio que talvez gerar contenda de família, enfim. Mas aí eu tô lá naquele congresso e a pregação foi uma bênção e começa o convite para quem quer aceitar a Cristo. De um lado, os meus colegas, uns falando em línguas, outros chorando, e eu lá, sério, olhando para frente, tentando ver ou entender a mesma voz que fala comigo. E a voz dizia assim: por que você não vai? E mexia muito com o meu sentimento. Eu queria chorar ali firme. E a voz: por que você não vai? Estou te chamando, por que você não vai? É o seu momento, agora é a sua hora. Então eu não tive a coragem de ir. Aí eu toco no Rafael, que estava lá comigo, e falo para ele assim: eu quero aceitar, eu quero ir. Quando o pregador, o pastor, ele chama a quarta pessoa para aceitar, essa quarta pessoa sou eu. Sou eu que levanto a mão, vou lá na frente. E daquele dia em diante eu me senti marcado por Cristo, literalmente. A forma que eu li a Bíblia começou a mudar. Creio eu, porque agora eu creio que o Espírito Santo era uma pessoa, é Deus. Então eu comecei a me aprofundar mais na Bíblia. Tive um apoio do irmão Gessé, presbítero, ali na época da Rosina Labanca, uma congregação do Pernambuco. Me deu um apoio tremendo. Professor discipulado, irmão Jamerson, me deu um apoio tremendo. Na época, acho que era diácono, o presbítero Dário, me ensinou muito, me ajudou muito com o discipulado. Tive apoio de grandes homens de Deus, mas das testemunhas de Jeová até aceitar o Evangelho de Cristo se passaram 10 anos. Hoje faz 11 anos que eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus. De altos e baixos, eu falo que esse agora é o meu melhor momento. Comecei a fazer teologia, estou acabando o curso básico, mas o que eu queria dizer é que para os que pensam que não tem saída para os testemunhos de Jeová, tem. E quando eles forem à sua porta, bater num domingo, ou em qualquer dia que eles passem lá, geralmente é no domingo, não os tratem mal, nem pense que assim, vem aqui, fala a Bíblia. Até você como cristão, às vezes trata mal e fala assim, não vem pra... A gente tem que recebê-los com amor e entender. Às vezes a gente vai evangelizar alguém na rua, pregar para alguém na rua. Mas geralmente com eles é Deus colocando eles na nossa porta. Peça esse discernimento a Deus, sabedoria, para quando vier um testemunho de Jeová na sua porta, você conseguir evangelizá-lo, falar de Deus para ele, tentar ao menos causar uma dúvida nele. Porque na primeira dúvida eu comecei a buscar, e foi um escape para eu sair e Deus me alcançar. Essas experiências aconteceram comigo. O mês de testemunho de Jeová, estudo da Bíblia, que quase desce as águas, Deus alcança, quase que eu deixo a fé de lado. Numa festa, Deus fala comigo. Num congresso, Deus me chama. Então, quem faz isso na vida do homem não é ninguém sequer, Deus. É Deus quem faz, é Jesus quem faz, é o Espírito Santo quem faz, quem convence, que liberta e que ensina. Tudo depende dele. E assim é um pouco do meu testemunho. Deus abençoe. Não esqueça de curtir esse vídeo, dar o seu like, se inscrever no canal. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre as testemunhas de Jeová, eu tenho um e-book, custa menos de R$10, um valor até simbólico. Fala sobre a Trindade, a divindade de Jesus, como evangelizar um testemunho de Jeová. Tem um bônus ali, Jesus é o arcanjo Miguel, não é um arcanjo.
Tudo isso por menos de R$ 10. Abençoe assim o seu conhecimento e o meu ministério. Deus abençoe. Um forte abraço.